Continuando os nossos vídeos, vamos fazer aqui agora a classificação por tipo, por ordem e por linearidade. Então, uma equação diferencial, ela cai, cai nessas três classificações. A gente pode separar ela, as equações diferenciais, a gente pode classificar ela nesses três tipos, nessas três classes, vamos chamar assim, é melhor, porque uma delas chama tipo. Então, vamos começar, ó. Dentro das equações diferenciais, a gente tem dois tipos. Ou ela é uma EDO ou ela é uma EDP. Nós já comentamos nos slides anteriores, fica um bocado claro, mas uma EDO nada mais é do que uma equação diferencial que contém somente derivadas ordinárias de uma ou mais variáveis dependentes com relação a uma única variável independente. Então a gente só tem uma variável independente no contexto. Então a gente só deriva com relação a uma única variável independente. Exemplos desses casos são esses quatro aqui, né? Ó, a gente pode ilustrar bem, por exemplo, a derivada de t com relação ao tzinho, menos 5tzinho ao quadrado seno de t, derivada de g com relação a s é a variável independente do contexto. Aqui no caso a gente tem duas funções, no exemplo 3, ó, duas funções f e g, ambos dependem da variável independente x, que é a variável que a gente está calculando às vezes, e a gente pergunta, ó, quais são essas duas funções f e g, cujas derivadas, quando somadas, devolve a variável independente. Então a gente tem um caso de uma equação diferencial ordinária, porque as derivadas são ordinárias, né? Aqui a gente tem uma derivada, essa notação aqui é de derivada de quarto grau, né? Como que a gente faz, né? Só para relembrar as notações de derivadas. Derivada com relação a x da função y é o que a gente chama de y' normalmente. Se a gente quiser fazer a segunda derivada, a gente faz o que? A derivada com relação a x2 de y2, não, a gente bota o 2 aqui, ó, peraí, de derivada com relação a x2 de 2 é o y duas linhas. Agora, assim por diante, a gente faz assim, a derivada enésima, a gente não bota parênteses aqui, a derivada enésima de y, a gente bota parênteses bem aqui, ó, o parênteses, né? E isso normalmente a partir do N4, exatamente. O N3 ainda a gente usa os risquinhos ali, aqui sobre o y, né? Até a gente faz assim, y1, y2, y3. Aí é usual a partir do 4 você começar a colocar números entre parênteses, tá bom? y5. É bom fixar as notações, tá? Mas enfim, aqui tá falando pra gente, ó, a derivada de ordem 4 mais 1 que dá 0. Qual a função cuja derivada de quarta ordem mais a função constante 1 vai dar a função nula, vai te devolver a função nula? Esses são exemplos de equações diferenciais ordinárias, porque são todas equações, ou seja, expressões matemáticas que têm uma igualdade e que envolvem derivadas de uma função que depende somente de uma variável, que envolvem função ou funções, que nem no caso 3 aqui são duas funções f e g, mas ambas dependem da mesma variável independente, tá bom? Vamos prosseguir ainda no tipo. Agora a gente saiu de EDO e a gente vai entrar no outro tipo, que é o EDP. O EDP é qualquer equação que contenha derivadas parciais de uma ou mais variáveis dependentes com relação a duas ou mais variáveis independentes. Ou seja, vai ser uma EDP se for uma equação, ou seja, uma expressão matemática, né, que tem uma igualdade e ainda tiver derivadas parciais. A derivada parcial ela é bem caracterizada pela notaçãozinha desse desenho mais torto, né? A derivada de u com relação a x, por exemplo, né? Quando u é uma função que também depende de x, tá bom? Uma outra notação para fazer isso seria, por exemplo, o u de x, você usar ele como um índicezinho ali, tá? Quando u é uma função de x e y, você pode representar u de x para denotar a derivada de u com relação a x. Você poderia também fazer assim, ó, u de x para denotar a segunda derivada de u com relação a x. Você poderia utilizar u de xy para denotar u segunda derivada de u, primeiro com relação a y, depois com relação a x e assim por diante, tá bom?
Aí fica fácil. Note que essa anotaçãozinha aqui ela é menos custosa em termos de escrever, tá bom? Contanto que a gente entenda o que elas significam, a gente está fixando antes a anotação, a gente vai poder utilizar mais para frente. Mas vamos, a gente fixa assim inicialmente nos exemplos, só para ir se acostumando e depois vai utilizando a anotação, vai esclarecendo o que a gente vai de fato utilizar nas próximas aulas. Enfim, se for este ou se for esse, vai estar bem claro no contexto. Ok, então o que é uma EDO e o que é uma EDP? Bom, uma EDO é uma equação que envolve derivadas ordinárias. Uma EDP é uma equação que envolve derivadas parciais. Simples assim, certo? Eu falei que ia fazer vídeo para tipo, ordem e linearidade. Eu vou aproveitar esse vídeo e vou falar de ordem porque é bem simples, tá? O que é a ordem? Então a gente entendeu que o tipo de uma equação diferencial é EDO ou EDP. A ordem vai ser nada mais do que a maior ordem de diferenciação praticada na equação, maior ordem de diferenciação que é encontrada na equação. Então, não importa se é EDO ou EDP, eu vou olhar a maior ordem de derivada que aparece na equação. Então, por exemplo, ó, vamos misturar aqui tudo junto, EDO e EDP, porque vai sair da mesma maneira. Quando eu olho, por exemplo, 1, eu já entendo que a ordem dessa equação é 2. Por quê? Aqui é a ordem 2 de derivada, aqui é a ordem 1 de derivada, e esse 3 é uma potência. Ele não seria potência se ele tivesse escrito entre parênteses. Por isso que a notação é importante a gente fixar, tá? Isso é derivada no parênteses e isso é potenciação, elevar ao cubo. Isso é igual a y vezes y, e esse outro nada mais é do que a derivada de ordem 3 de y, vamos fazer assim, com relação a x, tá bom? Vamos para o segundo exemplo aqui no caso, ó. É uma derivada parcial de ordem 2, tá vendo? Maior ordem de diferenciação praticada, de ordem 2 ou de segunda ordem. Vamos olhar para o caso 3. Vamos olhar de novo, ó. É uma equação diferencial. Isso aqui a gente aprendeu que é potência, isso aqui a gente aprendeu que é derivada, e isso aqui a gente aprendeu que é potência. Então fica claro que é uma equação diferencial de ordem 2 ou de segunda ordem. Exemplo 4. A gente está vendo que a gente tem diferenciais aqui. Dá para reorganizar ela numa EDO de primeira ordem. Só você passar esse dx dividindo toda a equação, tá vendo? Ó, se você passa ele dividindo toda a equação, você vai obter essa expressãozinha aqui, essa última. E você vai ver que nada mais é do que uma derivada de primeira ordem, tá bom? Entendendo aqui que no caso 4 que y é uma função de x, tá bom? É o que a gente está fazendo aqui. Certo? Então, na hora que eu derivo todo mundo com relação a x, desculpa, na hora que eu divido todo mundo com relação ao dx, aparece o dy sobre o dx, e a gente entende que essa aqui nada mais é equivalente a uma equação diferencial de ordem 1 ou de primeira ordem. Então, a gente agora entendeu o que quer dizer a classificação do tipo com relação à ordem, né? A gente viu com relação a tipo, EDO e EDP. Ordem, maior ordem de diferenciação praticada na EDO. E o próximo caso é linearidade, tá bom? O que é linearidade para uma equação diferencial? Vou falar no próximo vídeo para não ficar muito grande esse também. Até já!